Como se sentir seguro num mundo de caos? Bom dia, graça e paz. A gente volta aqui no nosso devocional do Salmo 16, que é o que eu estou pregando na minha igreja aos domingos. Só lembrando, agora, nessa sexta-feira, dia 24, estamos onde? Agosto? 24 de agosto de 2024. Porque às vezes a gente pode repetir esse devocional em algum outro dia, então, tá bom? Isso aqui é um vídeo que a gente está gravando agora, então é isso. Nesta sexta-feira, dia 24 às 20 horas, live sobre homeschooling aqui no meu canal. Vamos lá, vamos ler o Salmo 16. Protege-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Além de ti, não tenho outro bem. Davi, ele vai mostrar ali ao longo do Salmo os perigos que ele está enfrentando. E a gente se lembra disso, porque Davi, primeiro, ele lutou contra ursos e leões, lembra? Depois contra Golias, depois contra Saul, depois estabelecido o seu reino, Davi viveu em guerra. Tanto é que quando ele falou, Senhor, eu quero construir um templo, Deus disse, não, a sua mão está cheia de sangue. Davi, portanto, ele vivia em guerra. Como alguém como Davi podia viver em paz, mesmo em meio à guerra? Isso é um milagre. Lembra de Jesus que dormiu na tempestade? Nós somos chamados a isso, porque nós vivemos em meio à tempestade. As dificuldades são constantes, o tempo todo, as pressões. Um dia eu vi um meme de uma mãe arrumando a roupa para ver se a roupa era adequada para sair com o menino. Põe a roupa, ajoelha, pega o menino, tira o menino, põe o menino de volta, separa o menino que está brigando. Não sei. É um caos, é um caos, porque a vida é um caos. A vida ela é repleta de desafios o tempo todo. Davi tinha lá os seus desafios e perigos de morte, e nós também temos os nossos. Constantemente, é pressão para tudo que é lado, o tempo todo. É isso mesmo, essa é a vida. Eu vi esses dias também um vídeo, não sei se é verdade ou se era acho que era uma encenação. A cena era o seguinte. Ai, bateu aqui um cansaço. Tá vendo? A vida é isso, é cansaço, tem hora. A encenação era um casal lá no Japão e a mulher braba no carro. Eu não aguento mais, eu não tenho nem tempo para ir ao banheiro. E olhando para o bebê. Essa é a vida. A vida é assim. A vida é complicada. A gente vive em meio à guerra. Igual Davi mesmo. Por isso ele fala, protege-me. Ser o meu consolo. Eu acredito que uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender é que as coisas são difíceis. Eu estava falando isso na minha igreja. O meu pai, ele conta que ele morava na roça e ele conta que ele tinha, sei lá, uns 6 anos e já trabalhava de maneira terrível, muito, trabalhava muito. Eu até falo, pai, será que ele está certo nisso aí? Eu não estou dizendo que meu pai está mentindo, mas porque você sabe, a gente tem a memória, a nossa memória não é perfeita. A gente tende a ver as coisas de uma maneira, às vezes, não tão precisa. Mas ele fala, não, eu trabalhava muito na roça. Desde pequeno, trabalhava muito, 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 muito. E não tinha folga. Por quê? Porque o porco, ele tinha que comer. Então, não tinha folga. Mas olha que coisa. Uma pessoa dessa, que já numa cultura dessa de trabalho desde tão pequeno, tendo responsabilidade desde tão pequeno, enfrentando isso, desde pequeno, já num contexto de guerra, assim, é claro que essa pessoa tende a lidar melhor com os problemas na vida adulta. Meu pai, então, por exemplo, ele foi para Ubatuba, construiu um restaurante, vários restaurantes e prédios, prosperou muito lá. Mas ele conta que ele chegou a dormir num Fusca. Chegou a dormir no Fusca, porque não tinha nem lugar para dormir. E trabalhando muito. Mas a vida dele foi dessa maneira. A nossa geração, não tantas as pessoas, mas muitas pessoas da nossa geração,
elas viveram uma Disneylândia, não isso aqui que Davi está vivendo, uma vida de guerra. Um videogamezinho, não sei o que lá, uma mata. As meninas também nunca limparam a carcinha na vida. É óbvio que essas pessoas tendem a ser tão fracas diante de qualquer adversidade. Mas os antigos, eles... Eu sei que às vezes a gente tem esse negócio de saudosismo, tá? De olhar lá para o passado como se tudo fosse uma maravilha. E isso não é bem verdade. Mas tem uma coisa que eu acredito que era diferente. Que era diferente no passado, até no passado recente. A vida era mais dura. E as crianças não eram poupadas dessa dureza da vida. Elas eram chamadas a participar com a família dessa dureza. Eu acredito que isso já era muito importante para que se cultivasse uma mentalidade mais forte. Uma mentalidade de sacrifício, de trabalho. As famílias eram mais numerosas, portanto, os mais velhos ajudavam os mais novos também ajudavam de alguma maneira, porque o mundo deu uma enriquecida nos últimos anos. E aí, essa realidade, muitos filhos, um ajudava o outro, já fazia com que essas pessoas elas já crescessem com uma mentalidade totalmente diferente. Então, o que eu estou tentando mostrar hoje? Davi, ele vivia uma vida de guerra. E mesmo assim ele pede por proteção e você vê que várias vezes, mesmo cercados de conflitos o tempo todo, ele tem paz. Ele tem paz. E por quê? Porque ele confia em Deus. Mas até os nossos antigos, que eles viviam também no meio de guerra, e simplesmente pelo fato de desde cedo eles aprenderem assim, e a educação era muito diferente, não era essa coisa hoje de o tempo todo passar a mão na cabeça, de não pode repreender, não pode disciplinar. Em alguns casos havia até exagero, a gente sabe. Mas hoje, aí foi para um outro exagero, um outro extremo. A criança não tem nenhuma responsabilidade. Você não pode dizer para a criança, você tá louco, moleque, você fez errado, rapaz. Não pode. Enfim, isso tem gerado uma multidão de pessoas muito fracas. Muito fracas. Então você nota no próprio Davi. Davi, ele está aqui sendo cercado, e como eu disse para vocês no começo, lembra quando ele foi lá para lutar contra Golias? Golias disse, você ainda é muito moço. Qual foi a resposta dele? Eu já matei leão e urso, lá quando eu protegi as ovelhas do meu pai. Olha a cabeça daquele menino, por conta das atribuições e dos desafios que ele enfrentou desde pequeno. Então acredito que entender isso, olha, a vida é difícil, é isso aqui mesmo que Davi está descrevendo aqui, uma vida de guerra. Davi viveu em guerra. A vida é isso, gente. A vida é uma vida de guerra, de desafio. E aí quando a gente fica mais velho, agora estou aposentado, estou tranquilo, aí tem muitas vezes que lidar com enfermidade. Enfim, a vida é guerra o tempo todo. Como que a gente se sente seguro, então? Mesmo em meio a isso. Então, primeiro, saiba que o lugar de segurança não é esse lugarzinho de paz aí, porque não existe, porque a vida é desafio o tempo todo. Aceite isso. Pare de reclamar, seja mais forte. Seja mais forte, pare de reclamar, é assim mesmo. O normal da vida é isso, é levantar cedo, dar duro e no final do dia tá exausto. É isso. É isso mesmo. Igual eu tava aqui, porque eu acordo cedo pra caramba. Eu acordo cedo, dificilmente durmo à tarde, geralmente é domingo, né? Esse vídeo aqui eu gravei ontem. E geralmente domingo, o único dia que eu dou uma descansadinha depois do almoço, domingo. Mas hoje, né, ontem vai para você, no domingo, nem isso eu fiz. Por isso que eu tô até aqui, meio assim. Essa é a vida. A vida é isso, a vida é guerra o tempo todo. Aceite isso. Pare de choramingar, pare de reclamar. E você, pai, dê atribuições para seus meninos. E pare de achar, ai, eles não aguentam, ai meu Deus, ai, ai, ai. Já contei para vocês, né, uma vez que meu filho era bem pequenininho, mas ele dava conta, eu dei para ele um serviço, que era limpar a grama. E aí ele foi lá, fez uma porcaria de serviço lá, e aí, tá bom, pai? Eu falei, isso aqui tá bom, rapaz? Vê se tá bom, o tanto de folha que tem aqui ainda, onde que tá bom aqui? E assim, eu fui meio enérgico com ele. Por quê? Primeiro ele veio e eu expliquei. Falei, você tá vendo se tá bom? Olha aí o tanto de coisa. Se você faz isso aqui lá no emprego, onde quer que seja você o dono ou você o empregado. Se você for o dono e falar assim pro cliente, tá bom? Um negócio desse horrível. Então, sabe, a vida é guerra. A vida é difícil pra caramba. Aceite. E agradeça, por meio da fé, vença. Como Davi está fazendo aqui, protege-me, Deus. Eu estou cheio de adversário, mas a tua bênção é comigo. Eu queria então passar essa lição hoje. Aceitar que a vida é dura mesmo
e que simplesmente por uma aceitação disso as coisas já melhoram. E em segundo, por meio da fé, como Davi está fazendo aqui. O Senhor é minha proteção. Davi vive em guerra o tempo todo, mesmo assim ele se sente seguro, porque Deus é com ele, por meio da fé. Então é isso, a gente vive em meio a conflitos e dificuldades, mas a gente confia que Deus é conosco. Bora para mais um dia, mais uma semana de guerra? Bora pedir a bênção de Deus sobre nós. Senhor, abençoe as nossas batalhas, como os salmistas oravam, adestra as minhas mãos para a batalha. Eu peço que o Senhor também possa adestrar as nossas mãos para a batalha, para os nossos desafios, Senhor, para as nossas conquistas, que nós possamos ir lá, Senhor, no mercado de trabalho e trazer a carne para nossa casa, que as mães, as donas de casa, que elas possam vencer os seus desafios sem reclamar e murmurar, que a bênção do Senhor esteja conosco em tudo o que fizemos. Onde nós plantarmos a mão, Pai, colocarmos a mão, que a mão do Senhor esteja conosco, que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Livra-nos de todo mal, nos dê força, nos dê ânimo e ser conosco em mais uma semana. Abençoe cada um de meus irmãos que estão me acompanhando, onde quer que eles estejam, em nome de Jesus. Bora para mais uma semana. Lembrando, sexta-feira, é dia 24? Eu não sei. É isso mesmo? Ah, sei lá. Sexta-feira agora. É isso mesmo? Sexta-feira agora, nesta semana, às 20 horas, live sobre homeschooling. Vamos tirar as dúvidas aí, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.